Vocês estavam nos últimos dias falando comigo, Felipe, cadê a crítica de Past Lives? Chegou o dia. A crítica já está publicada e além de estar publicada hoje, nesse momento é o dia da nossa crítica comentada, a leitura comentada da nossa crítica de Past Lives da Celine Song. A minha crítica está disponível aonde? Vocês podem conferir ela lá no Letterboxd ou, nesse momento agora, as minhas críticas também serão publicadas no Plano Aberto, o site do meu amigo Matheus Fiore e do Wallace Andrioli, dois dos críticos que eu mais gosto aqui no Brasil e que me concederam esse espacinho para alguns dos meus textos que ficaram perdidos com a extinção do finado Cineplot e que agora terão os meus textos. Meus textos terão uma casinha ali no Plano Aberto, então já deixo o agradecimento aqui ao Wallace e ao Matheus por esse espaço. Então, no Plano Aberto, entre no Plano Aberto para conferir os meus textos e também desses dois queridos da crítica cinematográfica que eu guardo com muito carinho. Então tá aí. Past Lives, vamos começar a nossa leitura? Mas antes, você conhece a Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. São 23 aulas lá na plataforma. Só que só 23 aulas que tem lá na plataforma? Sim, por enquanto, porque serão 2 aulas novas todos os meses por 1 ano de acesso à plataforma. Nesse 1 ano, você vai ter acesso a aulas sobre linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica, filosofia relacionada à produção cinematográfica, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como olhar, voyeurismo, cinema como pele, cinema como espelho, neorrealismo italiano, expressionismo, cinema e pós-verdade, cinema pós-moderno, cinema moderno, cinema clássico, tem tudo lá e você ainda não faz parte. Link na descrição do vídeo, vamos comigo. E tem mais uma aula específica que a gente vai comentar bastante nesse encontro aqui. Inevitável. Sabe por quê? Vidas passadas. O dilema entre os fantasmas do passado e a racionalidade do presente. Vamos? Vidas Passadas, de Celine Song, é uma espécie de filme cartilha do melodrama. E aqui tá a grande questão. Sabe por quê? Porque tem aula sobre melodrama no Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. Isso não é exatamente um elogio, mas uma constatação no que tange aos usos dos meios técnicas definidoras do gênero. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que Vidas Passadas, de certa forma, segue uma cartilha bem estabelecida do que é o melodrama enquanto ferramenta narrativa. Há uma implicação bastante frontal das características do melodrama para promover uma conexão frontal com os personagens representados. Ou seja, é uma característica do melodrama essa tentativa de se aproximar de maneira frontal, direta com as emoções específicas do espectador, através de uma empatia com os personagens, fazendo com que o espectador se sinta empático com as dores do personagem de maneira direta, tá bom? Somado a isso, se o gênero tem por particularidade as estruturas dialéticas que põem em oposição conflitos de ordem moral, ou seja, os personagens são sempre postos em conflitos, em dilemas entre razão e emoção, entre trair e não trair, ser ou não ser, sabe? São características do melodrama pôr em oposição dilemas desses personagens. Vidas Passadas nos apresenta o já conhecido dilema da moça entre 2 homens. Então, esse é um dilema bastante conhecido no melodrama como um todo, apresentar a moça entre 2 homens. É claro que esses 2 homens, de uma forma muito simplificada e superficial, podem ser somente 2 homens. Mas o que significam esses 2 homens? E aqui em Vidas Passadas, a gente pode identificar que cada um deles representa para a vida dessa moça algo distinto, que cria esse dilema de maneira mais profunda, fazendo com que nós, espectadores, nos aproximemos da dor daquela personagem. Que dores são essas? Vamos lá. Viver o amor passional e permitir com que o desejo sobreponha a razão ou controlar a potência da vontade? Olha só o dilema. Viver o amor passional ou abdicar dessa passionalidade em razão de uma racionalidade que controla essa potência marcada pela vontade. Né? Razão ou emoção? O dilema é só uma desculpa para nos fazer mergulhar no desejo que, por razões externas, não pode ou não deveria ser cumprido. Ou seja, os personagens dos filmes melodramáticos são jogados em dilemas morais pelos quais
não deveriam realizar o seu desejo em razão de uma ordem moral. Então, há uma ordem moral que impede com que o desejo seja cumprido. Nós, espectadores, por outro lado, torcemos para que o desejo seja cumprido. Torcemos para que o nosso personagem realize o seu desejo. É claro que, por vezes, em razão do desenvolvimento da narrativa, nós sentimos culpa junto ao personagem de estar torcendo para que ele traia, para que ele faça coisas que moralmente não são aceitas. E esse é o grande debate do melodrama. Fazer com que o espectador torça pelo aquilo que não é aceito, mas fazer com que o espectador, por vez, também seja jogado a esse dilema. Porque nós não faríamos, mas desejamos que o outro faça. Sabe? Isso tudo tá bem explicadinho lá na aula da Introdução ao Cinema, hein? Nos fazer afogar na vontade de ver o outro cumprir aquilo que moralmente não seríamos capazes, portanto, né? Torcer pelo que não faríamos ou pelo que não é aceito. Aí alguns exemplos de filmes que fazem esse esquema do dilema da moça entre dois homens, né? As Pontes de Madison, de Clint Eastwood. A nossa personagem, vivida pela Meryl Streep, vive esse amor passional e romântico com o personagem de Clint Eastwood, mas ela é casada com outro homem e tudo mais, então a gente fica nesse dilema: viver a vida na família, no seio familiar, ou viver a grande paixão, a aventura e tudo mais. Interlúdio do Hitchcock, né? E aqui é uma coisa interessante, porque Interlúdio de Hitchcock trabalha sobre o MacGuffin, né? Tem aula sobre o MacGuffin no Introdução ao Cinema, onde eu demonstro justamente como o interlúdio do Hitchcock ele nos faz crer que se trata de um filme de espionagem sobre nazistas que possuem consigo urânio, que seria usado para fabricar uma bomba. Mas que, na verdade, isso é só uma desculpa para nos fazer jogar uma história sobre uma moça entre dois homens. A moça jogada a um homem pelo qual ela não gosta, não é apaixonada. E esse dilema entre cumprir a função que ela deve cumprir para limpar a sua imagem ou viver o seu grande amor. Lindo, né? O Piano, da Jane Campion, Titanic, do James Cameron, e até Crepúsculo, da Catherine Hardwicke, né? Ou seja, a moça entre o lobisomem e o vampiro. É melodrama, sabe? E esse dilema pelo qual ela vive do início até o fim. São alguns exemplos que se utilizam dessa mesma estrutura. E o filme começa assim, né? O filme começa com alguém que, de certa forma, é apresentado como se fosse nós, espectadores, olhando para essa moça entre dois rapazes, sabe? Existe uma voz em off tentando desvendar o que aquele casal é, o que aquele trisal, entre aspas, é. E aí essa voz em off, que pode ser definida como nós, espectadores, tentando decifrar quem são aqueles três ali, fica tentando desvendar. Essa moça, na verdade, é casada com um rapaz da direita ou é casada com um rapaz da esquerda, mas o rapaz da direita, ele tá meio apagado, então ela deve ser apaixonada pelo rapaz da esquerda, mas o outro rapaz tá meio deslocado, e a gente começa a tentar definir o que é isso. Ou seja, a Celine Song, primeiro, ela nos apresenta enquanto voyeur desse mundo. Nós olhamos para esse mundo como espectadores voyeur, tentando definir, a princípio, quem é aquela moça frente a esse dilema entre os dois rapazes. E aí, a partir dali, nós somos jogados à história. Esqueleto montado. E, dele, Celine Song cria a impossibilidade do amor romântico através de problemas intimamente contemporâneos. Migração coreana. Afinal, o filme trata da questão da migração coreana, e é justamente essa migração coreana que vai criar mais um dilema na mente dos dois personagens centrais, né? Sobretudo a Nora e o Hae-sung, né? Efemeridade das relações, e portanto essas relações efêmeras, líquidas, passageiras e tudo mais, e distância. Nora, Greta Lee, guarda a nostalgia de um amor infantil com Hae-sung, Tae-yo, mas migra para os Estados Unidos em razão do trabalho de seus pais, ou seja, a despeito de seu desejo. Então veja que em sua infância, a Nora, ela migra para os Estados Unidos a despeito do seu desejo em razão do trabalho dos seus pais. Ela não deseja fazer isso, mas ela faz.
Percebe? E a partir daqui se constitui o dilema entre que posteriormente, conforme ela vai amadurecendo, né? Aqui, um primeiro embate entre razão e emoção, provocando a separação do jovem casal, né? A estrutura visa justamente fortalecer o sentido da perda, construindo uma memória afetiva de fácil aderência em nós, espectadores. Um estímulo de identificação claro que nos faz mergulhar nos sentimentos dos personagens como algo que poderia ser sentido por nós. Mais uma vez, aquela característica do melodrama que eu digo pra vocês sempre. O melodrama tem por característica essa proximidade com os sentimentos, fazendo com que nós, espectadores, sintamos as dores dos personagens como algo próximo de nós. Sacou? Em segundo momento, ao acaso, elemento preponderante também dos melodramas, os efeitismos, a aula sobre melodrama na introdução ao cinema. Nora e Hae-sung se encontram virtualmente e recomeçam uma relação. Não uma relação amorosa, mas uma relação de reencontro, de fato, né? Mas encontram na distância a impossibilidade de solidificar essa relação. E aqui isso é importante, né? Como se trata de um filme de relações líquidas, de relações efêmeras, a gente vai ver com que esses melodramas pós-modernos carregam essa dificuldade de solidificação das relações. Sacou? Diferente dos melodramas clássicos, melodramas modernos, que apesar de muitas vezes não se conseguir cumprir o desejo, há uma tentativa de solidificações das relações pelos quais aqui não é possível, por conta dessas dificuldades impostas pela pós-modernidade. O transcurso... Tem aula sobre cinema pós-moderno, introdução ao cinema também. Olha só quanta aula que tem lá, gente, tá vendo? O transcurso de suas vidas, as particularidades locacionais e a materialidade muito confundida com os sonhos impedem o reencontro. Hae-sung tem uma vida na Coreia, investindo em seus estudos e seu trabalho e seu futuro trabalho. Suas escolhas racionais lhe impedem de cumprir o seu desejo de ir encontrar com Nora. Nora Moon migrou para os Estados Unidos e lá edificou... E é isso que é interessante, porque o nome dela... Ela tem um nome coreano e ela, ao ir aos Estados Unidos, ela perde o seu nome. Percebe? Como existe uma questão muito particular com a relação da migração coreana aqui nesse filme. Ao migrar da Coreia do Sul, o coreano, o oriental, muitas das vezes, perde o seu próprio nome para se adequar a uma nova cultura. E aí, a moça coreana que tinha um outro nome passa a ser chamada de Nora Moon. Uma outra mulher. Não mais aquela mulher que antes mantinha uma relação romântica com um rapaz. Com um jovem rapaz. Nora Moon migrou para os Estados Unidos e lá edificou seu propósito em seu ofício enquanto escritora. Seu propósito racional, porém, lhe impede de cumprir seu desejo. O nosso desejo. E que desejo nosso é esse? O desejo de que ela volte a se relacionar romanticamente com aquele que, no filme, Celine Song criou o gatilho de memória, criando, portanto, através dessa memória, uma memória corporal pelo qual nós nos identificamos de que aquele é o amor verdadeiro dessa moça. Guardado no passado, sólido, edificado. A vida, porém, é fluxo. Apesar da contida encenação de Celine Song, e isso aqui começa a ser interessante, porque Celine Song, apesar de tratar de um filme pós-moderno, de um melodrama pós-moderno, com questões referentes a essa modernidade líquida, se a gente for chamar através do nome do Bauman, né? Ela se utiliza de uma encenação bastante contida, bastante austera, tá? Ou seja, ela não busca, por exemplo, como o Wong Kar-wai, aquelas imagens em fluxo constante pelo qual nós não conseguimos identificar essas imagens se pausamos o filme, por exemplo. Ao contrário, o filme é bastante nítido, bastante contido, de fato, em sua encenação. E Nora conhece e se casa com Arthur, John Magaro, um homem americano. O reencontro de Hae-sung ganha novos contornos na medida que Nora se vê no dilema que põe em oposição o passado e o presente. Então veja,
Veja só o que eu tô falando aqui pra vocês. A lógica do melodrama aqui, pondo uma mulher entre dois homens, não é simplesmente ou superficialmente a mulher que tem que escolher entre um e outro, mas uma mulher que tem que escolher entre os fantasmas do seu passado e, portanto, a memória de um amor romântico guardado no passado e a racionalidade presente no presente. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Nora não ama o rapaz do presente, que ela não ama Arthur. A razão guarda também o amor. Só que o amor romântico guarda a sua perspectiva através dessa emoção mais romântica, de fato, enquanto filosofia. E aí esse reencontro reacende esse dilema na nossa personagem, onde ela deve escolher entre os fantasmas de seu passado, a memória de um amor romântico e o presente. E o progresso. Porque retornar aos fantasmas do passado significa retornar à sua identidade do passado também. E, portanto, retornar à Coreia, onde ela acredita não ser próspera naquilo que ela realiza enquanto ofício, enquanto trabalho. E aqui a gente começa a perceber como essas relações pós-modernas estão intimamente relacionadas à lógica do capital, inclusive. Nora é impedida de viver o amor romântico em razão de uma estrutura racionalista que lhe condiciona a uma postura onde é mais importante o trabalho. Prosperar economicamente. Sacou? O reencontro em Haesung ganha novos contornos na medida em que Nora se vê no dilema que põe em oposição o passado e o presente. O passado guarda a memória, as origens culturais, o lugar de onde veio e sua identidade, que é guardada inclusive pelo seu outro nome, que ela precisa mudar quando vai para os Estados Unidos. E ela se casa com Arthur como Nora, mas ela é apaixonada por Haesung pelo seu nome coreano. Sério? O presente, a razão, a solidez do casamento, o trabalho e a prosperidade. O fantasma do passado assombra Nora. E quando eu falo assombra, não é como um terror, mas assombra justamente porque esse passado guarda essa relação romântica, esse amor romântico pelo qual ela deseja, mas ao mesmo tempo se põe no dilema moral: viver ou não viver novamente esse amor romântico. E aqui tem uma cena bastante particular aqui, que é a cena do reencontro, que eu vou falar exatamente aqui. Deixa eu beber uma aguinha. O reencontro talvez seja a parte mais bela e bem filmada do filme. Com uma câmera sobre os ombros de Haesung, que é justamente essa cena aqui, tá vendo? A câmera sobre os ombros de Haesung, que é uma estrutura bastante característica de Vértigo. Tem aula sobre Vértigo na Introdução ao Cinema também. Puta que pariu, tem aula de tudo nesse curso. Jesus, e vocês ainda não fazem parte, que isso? Com a câmera sobre os ombros de Haesung, vemos Nora se aproximando. Então, a Nora ela tá bastante longe nessa cena. A câmera se mantém, de certa forma, sobre os ombros de Haesung e ela vem se aproximando pouco a pouco do Haesung. Ou seja, a Silesong cria uma cena onde esses personagens que se mantinham distantes, um na Coreia e o outro nos Estados Unidos, mas que na cena do seu reencontro, ela cria essa distância entre eles. Distância essa que pouco a pouco vai sendo reduzida na medida em que ela mantém a câmera estática sobre os ombros do nosso personagem e ela vai se aproximando dele até certo ponto, que é esse ponto aqui, tá? O tempo parece se prolongar, a cena parece ser devagar, ela vai se aproximando, a Nora, ela vem de longe, ela vai andando devagar, e a câmera não faz, a Silesong faz questão de fazer com que esse caminhar demore para chegar, tá? Ou parecer demorar. O tempo parece se prolongar e pouco a pouco reduzindo as distâncias que antes os estrangulava, as distâncias entre Coreia e Estados Unidos. Ainda assim, a cena assume uma inquietante angústia. A distância da Coreia
para os Estados Unidos parece paradoxalmente menor que os dois, um frente ao outro. A distância, um fator que matematicamente pode ser calculada e racionalizada, é individualizada nos sentimentos de ambos, próximos e distantes ao mesmo tempo. Veja o que eu estou falando aqui. Apesar de ambos os personagens finalmente estarem próximos um ao outro, apesar dessa cena com a câmera atrás do ombro, sobre os ombros do personagem do Hae-sung, ver Nora se aproximando, apesar dela chegar perto dele, a cena assume uma inquietante angústia. Porque ao se aproximar dele, se inicia o dilema de maneira ainda mais aprofundada. Porque o amor romântico está à frente dela. Mas ao mesmo tempo, esse amor romântico acende a dor da solidez, da prosperidade, do casamento, do outro homem que ela também ama. Mas que guarda esse amor através de uma certa racionalidade. Então, eles passam a estar próximos, mas distantes ao mesmo tempo. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Formalmente, Celine Song é eficaz em transpor essa efemeridade em tela ao atribuir uma encenação bastante austera e cheia de respiro, tempo de contemplação. Então é isso. A Celine Song se aproveita de uma encenação que deixa tempo de contemplação. Apesar de ser um melodrama pós-moderno e, portanto, um melodrama que trata de temáticas bastante provenientes dessas relações efêmeras, dessas distâncias pelos quais os personagens têm como dilema em suas relações, ela se aproveita de uma encenação que não mergulha numa espécie de velocidade. Ela se permite ser austera e contida ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo em que ela é austera e contida, ao passo que também explora o uso constante de travelings quando na representação da relação de Nora e Hae-sung. Então veja, sempre que Nora e Hae-sung se encontram pela cidade e ela tá levando Hae-sung para conhecer a cidade, Nora a Celine Song, melhor dizendo, se utiliza de travelings para demonstrar essa relação. Eles vão se reencontrando a partir desses travelings. Que é verdade que até mesmo os travelings são bastante contidos, mas expandem a noção de uma relação passageira. Então veja, eles se reencontram, mas eles jamais conseguem solidificar essa relação. Essa relação ela nunca é solidificada, porque ela é sempre passageira. E formalmente a Celine Song consegue, de maneira eficaz, demonstrar essa efemeridade a partir do uso desses travelings constantes no filme. Aqui um exemplo do uso dos travelings. Como dito anteriormente, o melodrama visa esse embate entre as escolhas racionais e os sentimentos mais profundos. Ao que parece, porém, o controle excessivo de Celine Song acaba indo na direção de uma espécie de limpeza dos sentimentos mais exacerbados. E aqui está uma questão que eu não gosto no filme, que é justamente abdicar de uma das principais características do melodrama, que são esses sentimentos exacerbados. Permitir com que o espectador seja jogado a sentimentos profundos de fato. Permitir com que o espectador sinta a dor desse personagem não de maneira superficial apenas. Em suma, seu estilo racionalizante demais, que é essa relação mais contida, mais austera, acaba por superficializar as emoções, aparando suas arestas e, portanto, retirando a confusão do filme. E, cara, quando tu tira a confusão do filme, você tá removendo a lógica do dilema. Percebe? Porque o dilema é fundamental para a criação dialética do movimento, do ritmo do filme melodramático. E se você apara essas arestas do dilema, da confusão dos personagens, isso fica muito, sabe? Além de superficial, estéril. Compreendendo as escolhas da diretora no que tange a criar uma unidade contida de encenação, funcionando em alguns momentos, em especial no uso dos travelings e o momento em que o casal se reencontra, em outros, ao racionalizar, acaba retirando a confusão de sentimentos mais profundos.
Vidas Passadas expõe bem o embate melodramático exposto pela polarização moral caracterizado pela necessidade de escolha de uma mulher entre dois homens, entre o passado e o presente. Entretanto, as escolhas formais implicam numa vitória da razão frente à emoção. E aqui quando eu digo vitória da razão frente à emoção, eu não estou dizendo que razão e emoção são elementos opostos no sentido de que eles vivem um sem o outro. Na razão há um tanto de emoção. Afinal, como eu disse, a Nora ama Arthur também. Só que a relação com Arthur está intimamente correlacionada com o progresso, vinculado à sua presença nos Estados Unidos, por exemplo. Enquanto a emoção com Haesung não tem exatamente uma racionalidade presente. Ou melhor, essa racionalidade até existe, mas a emoção sobrepõe essa razão. Porque está vinculada a uma memória de um passado, de um fantasma do passado, de um amor romântico que viveram em algum momento e, sobretudo, a uma identidade cultural presente em um outro lugar, pelo qual ela não deseja voltar. Pelo qual manterá entre os dois a distância que lhes impede manter juntos. Então a vitória da razão aqui se dá sobretudo por conta desse dilema moral partido da polarização moral característica do melodrama que faz com que a razão vença. Entretanto, aqui que está a grande questão. A vitória da razão não se dá exatamente pela escolha final da personagem, ou seja, com quem ela escolhe ficar. A história do cinema já nos deu muitos exemplos pelos quais seus personagens não cumprem os desejos do espectador. É comum ao melodrama essa frustração, que pode até mesmo ser potencializadora. Frustrar o espectador do seu desejo, de cumprir o desejo do personagem, inclusive, de querer que o personagem cumpra o seu desejo, e portanto o nosso desejo também, parte também de uma frustração, que é potencializadora no melodrama, nos levando a uma das características fundamentais do melodrama, que é o choro, por exemplo. Aquilo que a Linda Williams fala pra gente, que o melodrama é um gênero transfrontal que nos leva a fluidos corporais, no caso, o choro. Tem aula sobre isso também na Introdução ao Cinema. Aula sobre cinema como corpo, tá? Aqui, a razão vence porque está entranhada, entalhada no como a história é contada. Ou seja, na escolha de Celine Song em nos apresentar a história de Nora de maneira tão contida que limpa a encenação e limpa, portanto, a confusão tão característica nas emoções de sua personagem. Não no o que é contado, mas sim não permitindo ao mundo espaço para a confusão. Vidas Passadas, Celine Song. É isso. Filme que, como visto lá em cima, eu acabei não falando no início, dei 3 estrelinhas e meio, mas quem se importa com estrelinha é astrólogo, e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Curtiram o vídeo?